Silvio Piotto, como foi e quando o seu início no Turf paranaense? Caro Luiz Renato, a história é longa, ela remonta lá dos anos 50, a família já vinha da década de 20, 23, 29, 30, sempre militando dentro do Turf, do Jockey Clube do Paraná. E por sequência familiar, foi o avô, foi o pai, foram dois tios, e em 1960, apesar de já vir trabalhando diariamente, continuadamente com eles, assumi o controle do hipódromo na condição de treinador, substituindo o meu pai. Que hipódromo? Hipódromo do Tarumã, Jockey Clube do Paraná. Isso foi em maio de 1960. Estudava, fazia segundo ano do curso científico no internato paranaense, junto com alguns amigos que depois também tornaram-se proprietários, Edson Mauad, colegas Lesímaco, Franco Ferreira da Costa e outros tantos que estão por aí que fogem no momento. Quando você fala no teu pai e no teu tio, que você substituiu no Tarumã nos anos 60, você pretendia ser treinador? Não, porque eu seguia o colégio, fazia um bom curso e acreditava que faria uma faculdade. Em função dos problemas de saúde do pai, eu fui substituí-lo por 30 dias, gostei, me dei bem, proprietários que já vinham de alguns anos junto com a família apoiaram, e aí fomos seguindo e já estamos hoje fechando aí nossos 50 anos de trabalho. Nessa origem da tua atividade de turf, do tempo do teu avô Silvio, como era o nome do Aras e onde ficava? Quando foi iniciado em Campo Comprido, foi dado o nome de Aras Alegrete. Na continuidade tiraram a denominação e passou apenas a constar como família. A Piotto irmão primeiro, que era Ângelo e Silvio, e na sequência, com a abertura da sociedade dos dois irmãos, ficou meu avô Silvio, onde permanecemos até 1976 aqui em Campo Comprido, já com a denominação, criando e correndo em nome de Amadeu Piotto e família ou irmãos. Você, sem experiência propriamente de prática como treinador, levado circunstancialmente em 1960, se deparou com verdadeiras máquinas de treinadores no Paraná. Quais eram eles? Veja bem, Luiz, 60, quando eu iniciei, me espelhei muito em Adão Bernazuk, o seu Ilídio Russo, Trajano, que já estava numa fase, já não era mais o líder, não dominava estatísticas, mas era um grande conhecimento, e então foram os grandes mestres. Não só a mim, como em toda a geração que surgiu a partir de 1960, onde eu cito alguns nomes que foram expoentes na sequência, que é o caso do Eduardo Guzic, do Pedro Níquel, do Abadio Cabreira. Esses nomes surgiram todos na década de 60. Quando eu iniciei, eles também iniciaram. Você lembra também um nome importante do guarda, né? Sim, o Anísio Andretta também esteve conosco ali, eu estava já omitindo o nome. Na sequência passou a trabalhar com o Dr. Duboc, seguiu com a Ara Santa Marieta, depois assumiu a cavalhada do finado Antônio Zen e transferiu-se para Campinas com o Zen, depois ficou em Cidade Jardim, em Aras Malurica, e foi um homem que deu verdadeiros shows dentro do turf brasileiro, uma capacidade impressionante. Como a sua família de turfistas desde os anos, início do século, os anos 30 mais ou menos, ligada a Aras e a criação, quando veio ao Tarumã, quais eram os Aras que você lembra existentes na atividade no início da inauguração do hipódromo do Tarumã? Olha, Luiz, havia uma situação bem fácil de analisar. Havia muitos pequenos criadores de fundo de quintal, vamos supor, pequenos, o dono de mercearia, de açougue, o leiteiro, os padeiros, todos eles tinham um cavalinho ou outro de corrida. Daí a razão de haver um abastecimento no hipódromo naquelas décadas, especialmente na de 50, de muitos produtos de muitos proprietários. E dos grandes aras, os aras de destaque da década,
Nós temos que citar o Paraná, indiscutivelmente era a maior área, era uma terra excepcional de qualidade. O Dr. Alô importava grandes garanhões, boas matrizes, o Aras Valente, o Dr. Paulo Camargo, da Sociedade Conduboc, no Jardim Social, e o finado Antônio Jorge Ribeiro de Camargo, com Aras Palmital, ali no Atuba, cujo Aras até eu tenho a felicidade de poder falar que foi iniciado por um primo nosso, em 1940, que iniciou o acompanhamento de construções, divisões de piquete e os primeiros passos do Palmital. Então, Luiz, o pool imobiliário que deu na cidade, na nossa região, foi comendo, foi acabando com as pequenas propriedades e esses pequenos criadores desapareceram. Isso hoje faz uma falta imensa para o abastecimento dos hipódromos. E nessa década ainda, de aras que não desapareceram ainda, quais são esses aras que você conviveu, que estão ainda atuantes? A família Moleta, o Clemente Moleta, o seu Júlio Moleta, o Pedro Luiz Nicolau com o Aras Gralha Azul, iniciando um pouquinho mais tarde, o nosso amigo Homero Oliva, que está criando até hoje aqui na Palmeira, cria uma criação sempre pequena, nunca quis ampliar demais seus negócios, porém é de destacar aqui em favor do Homero Oliva, que criando pouco ganhou muito. Tirou inclusive um cavalo chamado Oriente Express, ganhador de provas de grupo, realmente um grande destaque no cenário dos craques do turf brasileiro. Falamos dos treinadores, vamos remontar a época, lembrando agora os jockeys. Foram vários. Nós temos o Constantibini, temos o Macedo de Freitas, lembro ainda do Manuel Vera, na sequência Antônio Bolino, Crescêncio Cavalheiro, Loacir Cavalheiro, e aí foram seguindo até chegarmos na fase mais recente agora, com o Valdeci Matos, Silvio Generoso, José Lopes Cardoso, um fenômeno em cima de cavalo chamado Antônio Cassante, que na minha visão deve ter sido aqui no estado do nosso Jockey Clube do Paraná, nesses últimos 30 anos, o melhor de todos, sem dúvida alguma. E alguns outros que ainda fogem à memória, que foram destaques, mas a profissão de jockey existe muito cometa. Ele vem, ganha algumas corridas, de repente muda de hipódromo, e recebe um pouco de dinheiro a mais, não está preparado para esse suporte econômico e desaparece rapidamente também. Quem fala em treinador, fala em jockey. Quem fala em jockey também fala em codelarias, em proprietários. Nada melhor que o treinador falar de alguns tradicionais proprietários de cavalos de corrida no cenário do turf paranaense, em especial do Tarumã. Veja bem, nós tivemos a codelaria do Dr. Pedro Alípio Alves de Camargo, que foi o homem que construiu o hipódromo, de respeito, e que com o seu falecimento ficaram alguns animais com o filho Afonso e com a filha Teresa. O Aras Tamandaré foi um grande destaque, e alguns outros criadores que também seguiram como proprietário de seus animais criados. O Aras São Joaquim, seguidamente ganhando, seguidamente no programa. O próprio Aras Valente mantinha muitos animais com a sua farda. A família Garcês, João Luiz Garcês, o Nilson Garcês, mais o Nilson do que o João, que eram grandes compradores do Aras Paraná, sempre com craques na mão. Um destaque extraordinário como proprietário foi o Antônio Zen, lá de São José, comprador em média de 10, 12, talvez 15 produtos ano, e aí tirou vários cavalos de grande nível, de grande qualidade. Foi um comprador de muita cabeça, que soube dirigir as campanhas de seus animais, e eu quero acreditar que tenha sido um dos pouquíssimos proprietários que não foram criadores, que seguiu sempre comprando e que teve um caixa sempre parelho, parecido, mais para o lado positivo. Não teve caixa vermelho, não. Eu vou lembrar os nomes e você cita ou confirme se realmente você conviveu com eles. Carlos Eugênio Contim, Eurico Elias, Aurélio Fressato e mesmo o tradicional Bisinelli.
Quando eu recebi minha matrícula de treinador em 1960, em maio, mais precisamente no dia 12, esses nomes todos, essas pessoas, eram pessoas de grande prestígio dentro do clube e da sociedade curitibana, eu já os conhecia pela minha frequência no hipódromo, trabalhando como auxiliar, prestando serviços ao lado do pai. Mas Manuel Mel, Carlos Eugênio Contim, Eurico Elias, o Alexandre Bisinelli, Aurélio Fressato, o Paulo Ditti, todos esses realmente foram patrões, foram os homens que me deram o primeiro empurrão para que os animais fossem aumentando. Destacar mais um nome aqui, o saudoso Evaldo Mel, cuja primeira vitória minha como treinador aconteceu com uma potranca de nome Polímera, que era de propriedade do Aras Harmony do Sr. Evaldo Mel. É claro que o turf, não só o paranaense, mas o turf de São Paulo, o turf do Rio Grande, o turf do Rio, não depende somente dos seus criadores e seus proprietários. E, sobretudo, os treinadores talvez dependam de outros proprietários forasteiros, vamos dizer assim. Cite as codelarias, os estúdios de fora para quem você trabalhou e que muito ajudou a sua profissão como treinador e, consequentemente, o turf. Sim, mas permita-me apenas um retoque nos jockeys da virada Guabirutuba Tarubã. Eu não citei o Eurico Ferreira, que é necessário que se mencione, porque foi um profissional de nível, de alta qualidade, amigo e, sobretudo, continua demonstrando suas qualidades por ser um extraordinário professor na escola de aprendizes. Com relação à continuidade da sua observação, codelarias de fora, eu 40 anos com Aras Bandeirantes, aproximadamente 20 anos com Aras Faxina, 14 anos com o seu Nelson Pereira, que era da Old Westbury Farm, e vários proprietários de menor nível de São Paulo, e mais recentemente eu tenho mantido muito contato, cuidado, orientado a campanha de produtos do Aras Moema, que é do Dr. Hernani e Enio Búfalo, que são de São Paulo. É um estúdio que já está entrando na criação também e que eu acredito que ainda vai retornar ao Tarumã com um bom contingente de animais. Me lembra falar também do transporte dos cavalos. No início do século, segundo está na literatura histórica do turf paranaense, muitos cavalos se deslocavam dos seus aras, de suas cocheiras fora do hipódromo, a passo até o hipódromo em dia de corrida e voltavam ao aras original. Posteriormente, esse transporte foi feito de outra maneira, por trem, e, consequentemente, com a evolução com os carros box e outros tipos de veículos. E você hoje, como profissional da área, o que se me diz de toda essa evolução desde o seu início até agora? Realmente foi um processo lento e que deixava muito a desejar lá atrás, nos seus primórdios, até mesmo porque a produção de veículos eram caminhões ainda importados e na década de 40 viajava-se a São Paulo ao Rio de Janeiro de trem. O início do transporte em carro-box fechado foi ali por 1949, 48, 49, com a família Brunato, com o seu Hermínio, o Tito, o falecido José Franceschi, foram os pioneiros, ainda transitando pela velha estrada aqui pela Ribeira, com viagens de Curitiba até São Paulo em 18, 19, 20 horas. Ao passar dos anos, com a melhora dos veículos, alguns novos investidores foram entrando. O primeiro que partiu aqui em Curitiba em 50 e alguma coisa, foi o saudoso Romeu Milhante, que iniciou com um caminhão aberto, caminhão de carga de puxar bois, e fazia as divisões na hora do embarque. Mas realmente ele evoluiu rapidamente e partiu para caminhões novos e teve uma frota considerável, chegou a ter 6 veículos. Em seguida, aqui na região de São José também, com a evolução, com o aumento dos aras, houve a necessidade de alguns carros na região e a família Moleta também ingressou no ramo.
Posteriormente a coisa foi seguindo, agora em 1997, entrei também no transporte, comecei com um carro, estou com 4 e vamos tocando. Quero lembrar também que a década de 50 houveram 2 empresas de extraordinário potencial no Rio Grande do Sul. Uma era a empresa Coimbra, que fazia Porto Alegre e Gávea, com escalas em Curitiba e São Paulo. Era uma viagem penosa, duríssima para os animais, porque era um pinga-pinga, parava muito. Era o tempo ainda do caminhão Alfa Romeo Passo Curto, não andava. E o concorrente gaúcho era a empresa Fenomenal. Essa surgiu no final da década de 50, iniciando em 60, já melhorando a qualidade dos veículos e começando a acelerar um bocadinho mais o transporte para chegar ao tempo que se leva hoje, de Curitiba a Cidade Jardim, 6 horas e meia, Rio de Janeiro, 13 horas. Curitiba a Porto Alegre se faz em 12 horas e meia. Um fato pitoresco do transporte que você teve conhecimento, que tem ocorrido? São vários, são vários. Reprodutora que criou dentro do caminhão. Fiscal de rendas que não aceitava o potrinho pequenininho, sem documentação, porque ele não tem ainda, até o 6º mês ele não tem nada, não é necessário nem o exame de anemia. E o fiscal implicando com o motorista, mas como é que me prova que ele é filho da mãe? Aí o motorista irritado disse, o senhor fica aqui que eu vou dormir, a hora que ele levantar ele vai mamar, ele serve como prova. Mais ou menos assim, coisas como essa. E tem tantas outras, viu, Luiz? E do cavalo esquecido no vagão lá? Isso foi na viagem de 47 do falecido tio Afonso, levando a primeira tropa de animais para a Cidade Jardim. Ele se lembra, era artilheiro, camerano, Mont Blanc, se não me falha a memória, condestável. E o funcionário da casa, na época, o senhor Francisco Zanin, de muita confiança, já foi escalado porque era realmente de confiança, vacilou em Ponta Grossa e o trem de carga foi embora e ele teve que seguir depois do trem de passageiros. Aí os cavalos ficaram um tempo parados em Cidade Jardim, aguardando a chegada do vagão. Bom, você como filho do Amadeu Piotto, sobrinho do Afonso Piotto, do Avelino e Avelino Piotto, neto do Silvio Piotto, nos conte algumas passagens, inicialmente do Afonso Piotto, que foi treinador e jockey. Olha, o Afonso foi um personagem que eu diria estranho, hoje difícil de se encontrar, sui generis, era um homem de uma capacidade de trabalho e, inclusive, ele executava tarefas dentro da profissão de treinador, que não havia necessidade, mas ele queria estar junto, para ter conhecimento real da qualidade, da condição, como estavam seus animais. Tanto é que ele encontrou um problema de saúde bastante sério em São Paulo, em 1950, quando numa madrugada ele marcou alguns trabalhos fortes em Parelha, e ele trabalhava sempre junto nessas parelhas. Parelha, quando eu explico, são 2 ou 3 animais trabalhando juntos. E ele ia em um. Chovia muito. Quando saiu do quarto dele lá em São Paulo, colocou uma capa de plástico e apertou o cordão para que não inflasse de vento com a velocidade do cavalo. E quando ele fez a posição para tocar o animal, o cordão apertou a sua coluna e foi onde iniciou o processo de doença dele, que foi um fato lamentável, e isso aconteceu em função da violência com que ele executava o trabalho dele. Silvio, você em 1950 tinha apenas 9 anos. Isso foi contado pelo seu pai ou você teve conhecimento na própria época desse... Não, eu tive conhecimento na época, Luiz, porque quando piorou a situação de saúde do tio Afonso, ele deixou a casa dele no Guabirutuba e foi terminar seus dias aqui na chácara de Campo Comprido, onde morava meu avô, eu, minha mãe, o pai, já cuidando das cocheiras do Tarumã. Então eu tenho conhecimento, eu acompanhei isso aí passo a passo. Afonso morreu em 1954 e em seguida seu pai, Amadeu, o substituiu. Já vinha substituindo, que a doença vinha piorando já no último ano, então o pai já estava tomando conta da situação, né? Porque sempre houve, em Amadeu Piotto e irmãos,
uma sociedade. Afonso cuidava Guabirutuba, Amadeu Campo Comprido e Avelino São Paulo. Era um caixa único, acertavam-se bem. Aí quando faltou Afonso, Amadeu substituiu aqui, eu estando no colégio, por volta de 13h chegava, fazia minha refeição e passei a cuidar do Aras aqui junto com meu avô. Até 1960, quando assumi de vez o Tarumã. Silvio, embora você não tenha convivido grande tempo na época do Guabirutuba, com certeza você tem, do período de 41 até o período de 55, uma grande memória em função do que você ouviu falar e de algumas coisas que você presenciou. Quais foram os animais que mais deram alegria à família Piotto nesse período de 40 a 55? De 40 a 55 não é difícil. Nós tivemos em 49 a égua desfeita, de propriedade do presidente Ojoque, ganhador do Grande Prêmio Paraná, com uma extensa campanha, com muitas vitórias, uma derrota em um desafio perdendo para a égua Bastilha, do saudoso Dino Bertoldi depois. Tivemos no ano seguinte a égua Baronete, também vencedora do Grande Prêmio Paraná. Tivemos o cavalo Zorrino, que era do proprietário paulista, Pascoal Conzo, que só não ganhou o Grande Prêmio Paraná. Ele era avesso, a pista encharcada, a pista molhada. Deu dezembro, chuva, o cavalo fracassou no Paraná, o resto ele ganhou tudo. Tivemos uma potranca chamada Grinhais, do Estúdio Eldorado, do seu Américo Machado da Luz, um colosso de potranca, corria barbaridade. E aí nós podemos... Por curiosidade, deixa eu interromper. Em 1956, eu montei um par de amadores e montei a Grinais. E teu pai Amadeu, que foi na partida ainda, partida de fita, foi lá para me apertar o joelho. Apertar o joelho na hora da... E eu, morrendo de medo, acabei ficando na fita. E mesmo no treinamento tinha muito receio, né? Porque eu vinha a minha escola era CPUR, né? Eu não tinha coragem de fazer a volta fechada treinando. Mas seu pai estava lá e foi justamente a Grinais que eu montei. Sabe como é? E houveram outros tantos animais, a Batéria, Itanhangá, foi um galo que pintou muito corredor. Na estreia em São Paulo teve um contratempo no posterior, ficou inutilizado para corridas. Serviu de reprodutor depois, até esteve em Campo Comprido aqui conosco. E também no Guabirutuba ainda tem um fato que me marcou muito quando eu estava com 5 ou 6 anos, por aí, 7 talvez, uma disparada de cânter de uma égua chamada Dácia, montada pelo Ivo Nogueira, que foi na cerca, pisoteou todo o Ivo, deixou ele num estado lamentável, pronto-socorro, levou meses para voltar. Não sei se é de tua lembrança, mas Dácia. Sim, com certeza. Você, nos bastidores, nos contava uma história muito interessante, e são de fatos pitorescos que a gente vive e gosta de reviver. Aquele caso daquela potranca que você se associou com o Bisinelli, início, meio e fim, conte para nós. Foi um potro, isso foi por volta de 64, por aí, doutor Pomposo. O criador era o senhor Arlindo Ronfeld, um alemão duro de negócio ali do Vila Auer, Boqueirão, por ali. E o preço era alto e eu não tinha a grana. Convidei meu compadre Bisinelli, que ainda não era compadre nessa época, e ele topou pegar o empréstimo do Jockey Club, mas dá condição de ficar como sócio. E fizemos um negócio, o cavalo deu um cavalo bom, ganhamos muitas corridas com ele, e estivemos na sequência até 7, 8 anos atrás, 42 animais de sociedade. Ganhamos muitas carreiras, tivemos muitos entreveros pelo meio, carreiras que gostávamos, perdemos. De repente, vou citar aqui rapidamente o caso do cavalo Juvevê. Demos 3 carreirão nele, ele estava gordo. Entendemos que ele estava no ponto. João Vitorino disse o seguinte: não dá mais, temos que ganhar. Vamos jogar. Botamos dinheiro. Tirou quinto. Dando o carreirão, ele fez quarto. Quinto para as cabeças, tirou quinto. Foi barbaridade, viu, Luiz? No dia seguinte, inscrição para a próxima reunião, eu escrevo o cavalo Juvevê novamente e saio o páreo forçando turma. 2 turmas acima. Ele era perdedor, correu até 2 vitórias. Peso 50 quilos, bota o João Vitorino de novo. Abriu as tampas, ganhou ele de ponta a ponta e nós ficamos olhando. Não jogamos nenhum.
Você falou no Tour Pomposo, né? Mas na verdade eu queria lembrar a famosa história da Rancuna. Rancune. Foi um pouquinho depois do Tour Pomposo. A Rancune foi um animal praticamente descartado em São Paulo, que veio para Curitiba para ser reprodutora no Aras Miron do Pierre Revaz. Não estava cheia, voltou para o jockey, compramos ela em um domingo de manhã, quando ela ia correr à tarde. O mesmo valor pago por ela de manhã, nós apostamos à tarde. E ela tirou 5º lugar. Foi uma decepção, a família Vizinelli ficou toda bloqueada, queriam parar, não dá mais, não dá. Aí eu acomodei eles devagarinho, conversando, e levei ela, aliás, em seguida encaminhei ao Rio, 30 dias após vinha a Semana do Brasil, e ela estreou em seguida do Grande Prêmio Brasil com uma vitória espetacular, ganhou bem, ganhou fácil, e aparou todas as arestas que estavam acontecendo no momento. Você não esconde, né, Silvio, que você gosta de apostar nas corridas e sempre foi um bom olheiro de corridas. Nesse dia da Rancuna, o treinador é o Walter Aliano. Qual foi a sua sugestão ao Walter Aliano em matéria de jogo? Bom, o Walter Aliano, quando eu encaminhei a égua, fui conversando com ele por telefone no tempo da Radional, falando quase à meia-noite com ele, eu expliquei as condições da égua, que era um animal que para correr o páreo de 4 anos perdedores deveria ganhar e que ele levasse bem devagarito e não mostrasse. E quando saíram os programas, Milha, Grande Prêmio Brasil e o Rancune em seguida. Eu orientei o meu sócio Alexandre Vizinelli, meu compadre, vamos fazer uma acumulada. Quartier-Latte, Viziane e Rancune. Se perderam os 2 primeiros, botamos dinheiro nela. Rigoni montando. Rigoni montando Quartier-Latte e Viziane. E foi lá, ganhou o Quartier, ganhou o Viziane, não foi preciso jogar na Rancune, porque já estava vindo acumulada, e deu uma mala de dinheiro. Agora, quando você diz, Luiz, que eu gosto de jogar, que eu me escolhi, eu gosto. E eu não acredito em treinador que não aposta um pouco, porque isso aí mexe com o brilho do cidadão. Ele tem que se empenhar mais, ele tem que ir mais lá na raia, sentir mais o fôlego do bichinho. Isso faz parte do processo de preparar um cavalo e ir lá diariamente, de manhã, à tarde, conferir de perto a sua situação. Assumir o compromisso com o próprio treinador, perfeitamente, com o próprio proprietário. Perfeitamente, porque mandar jogar no grito, no escuro, é fácil. Mas o Bisinelli, ainda voltando a Rancuna, que veio com uma mala de dinheiro, que você ficou em Curitiba e ele ficou no Rio, como é que ele conseguiu ir com tanto dinheiro do Rio de Janeiro? Como é que ele se defendeu? Ele tinha no Rio de Janeiro um amigo padre que foi pároco da igreja de Campo Comprido, e ele, temendo sair lá pelo Rio e ir para a rodoviária, aeroporto, deve ter sido de avião, tempo da Real ainda, telefonou para o padre foi buscá-lo e ficou quietinho, dormindo lá na casa do padre, e o padre levou até o embarque no dia seguinte. Bom, nós estamos falando em jogo nesse momento. Desde os primórdios do turf no mundo, onde a tecnologia não existia, as apostas eram muitas vezes de boca para boca, como é hoje em Londres, né? Na Inglaterra, que começou o chamado bookmaker, né? Onde a aposta é sempre honrada, a palavra que vale, etc. O Guabirutuba não fugiu a essa regra, nem depois o próprio Tarumã, o meio turfista. Você recorda mesmo desses momentos de grande atuação dos bookmakers? Sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Sem dúvida, e esse processo de decadência, de parada, de falta dos bookmakers no Brasil é o responsável direto pela baixa dos movimentos de apostas e inclusive pela fuga de muitos investidores no cavalo, não criadores e nem proprietário de gostar de ser proprietário, aquele que gosta de jogar, que compra o cavalo para ganhar uma corrida bem ganha, bem acertada. Esse não existe mais. Porque não tem mais bookmaker do Brasil para você fazer uma parada condizente com o emprego de um capital na compra de um cavalo e arrumá-lo para jogar. E essa decadência iniciou a partir do momento em que começaram a serem abertas as agências de apostas. A maioria dos bookmakers, principalmente São Paulo e Rio, foram colocando agências em nome de terceiros, sócios dos clubes,
e ficaram com duas pontas extremamente fáceis, porque você bancar jogo no escuro, na palavra, é uma coisa. Agora, receber o jogo no telefone, tendo na tua frente o monitor com o eventual, sabendo do prejuízo ou do lucro e a possibilidade de passar lá para o Jockey Club, isso diminuiu barbaridade. Então o bookmaker, ele foi sempre necessário, não existe no mundo turf forte sem um bookmaker forte. Você pode fazer uma vasculhada, pesquise e procure que você vai constatar esse fato. E ainda lembrando que aqui em Curitiba, por décadas, de 50 a final da década de 80, por aí até 85, você deve lembrar, terça-feira, 13 horas, o que acontecia de frente ao Café Alvorada, aqui em cima na Rua 15. Era aquela roda de passadores de jogo, de banqueiros e de apostadores vindo buscar ou pagar. Lembra disso, Luiz? Isso era tradicional, isso movimentava, faz com que profissionais menos favorecidos pelo número de vitórias, principalmente jockeys, viessem até a cidade e colocassem a sua barbadinha, aquele que não iria montar, mas que viu o meu cavalo trabalhar bem, vinha fazer o negocinho dele, já saía com um pouco de dinheiro. Isso fazia um turf extremamente mais forte do que fazemos hoje com esse pouco de jogo que temos. Pela tua experiência e pela tua vivência no turf, puxa vida, são mais de meio século, Silvio, os bookmakers, na verdade, se confundiam entre proprietários e turfistas em geral. Eles não vieram de outra origem ou vieram? Não, normalmente haviam bookmakers com donos de estúdio, com vários cavalos, estavam frequentando o Jockey Club, sócios do clube inclusive. Então aí vinha sempre uma indagação de uma possibilidade de paradas altas fazerem com que banqueiros manipulassem o resultado de um determinado páreo. E eu sempre comentei o seguinte, Luiz, nós profissionais sempre acreditamos na comissão de turf da época. E a comissão de turf sendo certa, correta, olhando o páreo direitinho, chamando a atenção dos profissionais, advertindo os profissionais que eventualmente tivessem uma certa tendência a entrar no jogo da banca, não tem o menor problema, como não tinha o páreo enxertado, que foi um grande mecanismo para se arrumar um pouco de dinheiro nas corridas, porque o páreo enxertado não havia má-fé nenhuma, mas a comissão precisava julgar direitinho, punir os que ajudassem a dar o resultado. E sempre que a comissão tomou as medidas corretas, se passou um mandato inteiro sem qualquer irregularidade. Você tem algum fato de um par enxertado que você lembra, curioso? Tem. Mas ainda antes de te responder, não sei, Luiz, você lembra, mas eu conheci o turf vendendo meia pule no Guabirutuba. Você chegou a conhecer meia pule? A pule inteira, digamos, 10 de valor, vendia metade, 5. Tempo que tinha vendedor ambulante, o camarada tinha uma banqueta na frente, pendurado com a alça de couro na coluna, e vendia jogo no meio do povo ali, e tinha a meia pule. Agora, do páreo curioso de enxerto, foi ali pela década de 70, 73, eu tinha uma potranca chamada Ione, a crioula nossa aqui de Campo Comprido, e essa potranca estava escrita. E estava chegando um caminhão box de São Paulo com um animal para minha cocheira. E eu fui até o caminhão, junto com o cavalariço, para descer o nosso animal. E, surpreendentemente, desce do caminhão um animal vindo de São Paulo, com o cavalariço, muito bem arrumado e tal. E eu perguntei para o cavalariço o que é. Ele vai correr domingo. Mas como naquela época vir um animal de São Paulo correr um páreo comum, era estranho, muito estranho isso. E aí esse páreo estava sendo preparado para enxerto por um grande prócer nosso, criador, fortíssimo hoje, proprietário, que sempre foi investidor na banca, jogou em todas as pontas, já foi banqueiro, foi apostador, hoje talvez não aposte muito, a idade veio e está só criando. O cidadão soube que eu havia descoberto a chegada do animal dentro do tarumã. Favorito do páreo era uma égua do Malurica, cuidada pelo Aristides Santos, chamado Damalis. A minha chamava Ione, era um páreo de 1000 metros. O cidadão teve que vir lá no meu escritório, na minha cocheira,
se ajoelhar lá comigo e me dar uma participaçãozinha na parada para que eu ficasse... E o que foi feito, eu fiquei quieto, não vi nada, não vi descer ninguém, deu certo. E deu um enxerto do homem. Deu um enxerto. Mas também teve enxertos que não deram certo. Ah, teve. Não só um, vários. Mudando bem de assunto agora, Tarumã, 1955, ao ser concluído, ou antes, um pouco antes de ser concluído, acho que em 54, 55, teve um problema de um lençol d'água na pista de areia. Você teve conhecimento disso ou não? A construção da pista do nosso hipódromo, ela foi coordenada por um agrônomo, geólogo argentino, contratado pela equipe da época, que era o falecido Farid Surugi, que era o tesoureiro, o homem forte da construção do hipódromo, que é claro que com o apoio do presidente Pedro Alípio. E esse argentino, sob a orientação do arquiteto do Edmir Silveira Dávila, que foi o homem que projetou esta maravilha aqui, foi levantando o aterro da pista. Sempre é normal, em aterro, coloca-se uma terra da melhor qualidade, terra vermelha que compacta bem e fica firme. E ele, baseado em conhecimento de terras lá da região deles, na Argentina, ele fez a última camada com o que nós chamamos aqui no Brasil, aqui em Curitiba, de sabão de caboclo, aquela terra branca. A última camada. E aí colocou areia. Esse sabão de caboclo ele não compacta, ele fica mole. Aí com qualquer chuva mais forte que desce, ele misturava com a areia, ao impacto das patas do cavalo, fazia os dois sulcos e aflorava o barro misturando com areia. Então foi o lençol d'água que foi realmente um negócio que dificultou muito. A pista levou muitos anos para ter uma condição boa como chegou agora. Mas isso não foi novidade aqui em Curitiba, no nosso hipódromo, porque quando construíram Cidade Jardim, levaram 15 anos também para conseguir compactar a raia de Cidade Jardim. Era um atoleiro. Lá, inclusive, chegava a passar semanas sem poder dar corridas em função da precariedade do piso da pista. 1955, inauguração do Tarumã num sábado, dezembro. Rememore essa existência que você vivenciou. Bom, a abertura no sábado ganhou o par de 2.000 metros, ganhou o cavalo Miguel Ângelo com Pierre Vaz. Uma vitória tranquila, fácil. Seguiram-se as carreiras, um movimento de apostas razoável, muita desorganização de guichês, hipódromo novo, o público habituado lá com os guichês do Guabirutuba, ainda que eu citei há pouco, o vendedor de pules ambulante no meio do povo. Houve dificuldade realmente e levou um bom tempo para ir acertando. O domingo do Grande Prêmio Paraná, nós tivemos a vitória do gaúcho Salomão, Roberto Areda, Nereu Mitzarek, aliás, recém-falecido Mitzarek, e para não deixar de ser a constante de Curitiba no mês de dezembro, um temporal extraordinário cruzou o disco, não houve tempo nem da fotografia. Vento, chuva, granizo, chapéus voando, as madames tendo que correr, se enfiar lá para dentro do pavilhão para poder acertar. Dizem que vários chapéus ficaram soterrados da redonda. Mas, Luiz, isso tudo tem valor, viu? Eu lembro de um fato quando faltavam ali 60 dias aproximados para a inauguração, já está marcada a data. Farid Surugi, inspecionando as obras, entendeu que não ficaria pronto com aquele efetivo de pessoas que estavam ali trabalhando. Você lembra, sabe, quantos homens ele trouxe da Farid Surugi Empreendimentos, que era a filha dele, a firma dele, para terminar o hipódromo em prazo? 130 pessoas. Isso consta dos anais lá. 130 funcionários da firma. E aí o outro problema que surgiu para abrir os portões do Monumental. Não tinha dinheiro para pôr nos guichês. Lembra disso também? Foi o presidente, o Pedro Alípio, junto com o Américo Machado da Luz, que era do Banco do Estado do Paraná, foram à cúpula do Banco do Estado e arrumaram 30 mil emprestados para poder ter dinheiro para municiar os caixas para dar as reuniões. O patrimônio era imenso, os 30 mil
desapareciam perante o patrimônio. Mas o Pedro Alípio era um baita administrador, ele não queria tirar dinheiro do bolso de jeito nenhum, ele só queria puxar. Qual foi a sugestão dele? Não sei se você lembra, Luiz. Acertou com a cúpula do Banco do Estado a emissão de um lote de ações e que seriam calcionadas lá no Banco do Estado contra o empréstimo dos 30. E aí eles botaram a responsabilidade nos gerentes, mandaram tudo para o interior afora. Aí os plantadores de café, de soja, de trigo iam pedir um empréstimo, tinha que comprar uma ação do Jockey Club. E assim se liquidou os 30 mil que deram início aos guichês do clube em 55. Poxa, é um fato, eu que vivi muito o Guabirutuba e o início do Tarumã, realmente desconhecia esses pormenores, e acho que a grande maioria também desconhecia, mas dito de maneira com tanta convicção, eu acho que esse registro é extremamente histórico para... Mas sabe, Luiz, a cocheira que cuidava o pai na época, que é a atual ainda que eu tenho até hoje, como ela ainda é frequentada pelas cúpulas do Jockey Club, semanalmente, naquela época, o nosso escritório lá, Manuelito Bel, Eurico Elias, o Paulo Ditti, o Fressato, todo esse povo fazia parte da diretoria, se não eram diretores, eram encostados da diretoria. E os fatos eram comentados e falados lá dentro do escritório. E você está ali, está ouvindo, está sabendo, e eu fui guardando. Fui guardando. Do Grande Prêmio Paraná, época Tarumã, qual aquele que mais o impressionou do cavalo ganhador? Olha, por qualidade, por categoria, quando a gente fala sempre, a categoria é um negócio que mexe com você, porque é bom cuidar do bom. E é um fato que eu repito em muitas ocasiões, treinador bom é o treinador que sabe cuidar do cavalo bom. Porque para o Matungo não tem treinador, ninguém faz o Matungo melhorar de maneira extraordinária, não tem como fazer. Então o grande expoente do Tarumã foi o Galo-Qui Grande, que na sequência acabou dando o nome ao Aras do Sérgio Maggiore, de Aras-Qui Grande. Ganhou montado pelo Jorge Garcia. Bem, agora voltamos ainda às corridas, lembrando a transição da largada... Bem, a largada das corridas dos tempos iniciais do século XIX, século XX. Século XIX era com sino. Isso em Petrópolis, né? Posteriormente foi a partida com bandeira. Né? Bandeira. Depois com a fita, depois... E nos tempos de hoje, ou no Tarumã nos anos 70, com o Starting Gate. Faça uma comparação. Olha, Luísa, isso foi o processo natural em todos os setores da vida, nas atividades, na empresa, no esporte. Foi a evolução. Então começamos com o sino. Eu acompanhei o sino, eu não vi da partida com o sino. Acompanhei muito a bandeira. A bandeira eu vi. Tanto no hipódromo quanto em cancha reta. Aí, com a entrada da fita, a fita foi um mecanismo que resolveu bem, ajudou muito, já deu uma base boa ao starter para que os animais saíssem relativamente emparelhados. Mas era um sacrifício muito grande o preparo dos potros, porque ao preparar na fita, você tinha um espaço direita e esquerda, frente ou atrás, onde o animal se movimentava muito, com muita intensidade. Qualquer movimento dele, ele saía 2, 3 metros, teria que trazê-lo de volta, acertar. E isso acabava fazendo com que determinados animais logo tornassem baldosos. Aí apareceu o caixão, então você colocava um caixão em um lugar vago. Dentro do caixão o animal já entrava de fasto, para ele ter menos possibilidade de sair direita, esquerda ou atrás. E com a vinda do Starting Gate, aí sim, a coisa ficou realmente muito mais fácil. A diferença é impressionante, o animal aceita bem. A média de cavalos que hoje tornam-se baldosos em função de acerto de partidor, na sua doma, no seu ensinamento, é muito pequena, e você vê que raramente tem um animal que não larga. É muito difícil, pode largar um pouquinho atrasado, mas ele na outra já larga bem. Então o partidor trouxe uma segurança, o Starting Gate trouxe uma segurança ao jockey,
ao treinador, à equipe de apoio, ao cavalariço, ao segundo diretor, enfim, aquelas pessoas que fazem parte do momento de ensinar um potro a largar. E que é um momento extremamente delicado, porque um potro, ele pode ter custado um valor elevado, pode ter sido um potro bem baixo de valor. Mas o seu proprietário, ele quer saber do seu potro, se ele foi caro ou se ele foi barato, você tem que cuidar igual. E para estragar, machucar, fazer um animal virar de costa, no ensinamento é muito rápido, é um movimento brusco e você perde tudo. Então este Startgator realmente veio resolver a situação, ele é excelente. Bem, numa das partidas, ou várias partidas, aconteceram incidentes, no tempo principalmente da fita. Você lembra de algum deles? Eu tenho em mente um que aconteceu com uma égua de minha propriedade com o seu Bisinelli, uma potranca chamada Arrumadinha. Estávamos correndo o Clássico Criadores, ela tinha 3 vitórias aqui na Fazenda Rio Grande, na cancha reta, e ela era a baliza 1. E a fita levantou somente o lado externo, a parte interna, a baliza 1, 2 e 3, ela não levantou. Emperraram os elásticos e ela não subiu. Aí o que aconteceu? Ela ficou em diagonal da baliza de fora para dentro e os 3 jogos das balizas de dentro foram tirados do dorso dos seus animais e o da nossa, da baliza 1, foi o primeiro que caiu. Era o Jorge Terres, já falecido, jockey de alta qualidade, que até esquecemos de mencionar lá atrás, e caiu da baliza 2 e o da baliza 3. Então esse foi, na minha memória, o mais forte de todos. A partida foi anulada? Não, a partida não foi anulada. Valeu o resultado do páreo. E vocês, como treinadores, como profissionais, jockeys, cavalariços, quando tinha uma reivindicação da classe a fazer, era diretamente e provavelmente com a diretoria do jockey. Sim. Ou melhor dizendo, com o presidente, né? Dos presidentes que você conviveu dos anos 60 até esta data, cite alguns nomes que você valorizaria hoje. Luiz, eu vou fazer uma colocação e aqui é um campo até que me agrada muito, porque houveram 2 etapas nesse sentido, deste posicionamento de profissional. Até 1968, formava-se uma comissão ali, no momento, eu, você, e vamos falar com o presidente da comissão de turf. De um modo geral, as reivindicações dos treinadores e jogos, elas vão ao presidente da comissão de turf que leva o assunto à frente. Então, até 69, nós convivemos com as gestões ali antes da minha matrícula, mas já acompanhando com o Pedro Alípio, com o Alô Guimarães, com o Colli, o Frente Civil Colli, depois veio o Rubens Amazonas Lima. E aí, então, aconteceu um fato em 68, quando se criou uma entidade para organizar os profissionais. Essa entidade foi comandada pelo Eduardo Guzik, na sua organização, seu estatuto, chamou-se Associação de Profissionais de Turf do Paraná. Foi em maio de 68. Em janeiro de 69, o senhor Eduardo Guzik recebeu uma proposta para seguir a São Paulo e foi embora. Aí assumi eu a presidência da Associação de Profissionais. Nesse cargo, Luiz, eu fiquei até 82. Foram anos de muita labuta com diretores, com comissão de turf, acompanhando profissionais em exame de contraprova lá no Instituto de Biologia, brigando com a CCN, porque nós tínhamos uma verba de alimentação para os cavalariços, recebíamos mensalmente um X por cavalariço que fazia sua refeição ali dentro. Brigamos muito junto com as presidências e tesouraria dos jockeys, junto à Caixa Econômica, com relação ao substake, que nos dava um percentual para a nossa entidade, era 0,8 do primeiro prêmio. Para tu ter uma ideia do que era isso, nestes anos a associação é que pagava o 13º dos cavalariços. E em todos os anos que eu lá estive com o substake, o montante do substake quitava a folha do 13º e sobrava um pouquinho ainda no caixa.
Então foram anos de muito trabalho. Aí nós pegamos a sequência do Dr. Aramis, com vários presidentes da comissão de Turf sendo substituídos, o Carlos Valente, que infelizmente por problemas outros pessoais parou no meio do seu mandato. O Dr. Lisímaco, que eu citei lá atrás, colega do internato, foi um presidente extraordinário. Lisímaco não falava muito, ouvia bastante e decidia certo, e não deixava a decisão a posteriori. Vamos resolver o assunto. Era essa a dinâmica dele, do Lisímaco. Depois vieram as gestões do Dr. Ubaldo. Aliás, com o Ubaldo, presidente da comissão de Turf, em um mandato do Aramis, foi sensacional. Ele nos deu um apoio tremendo, ouvia, ponderava, opinava, dava conselhos. O Ubaldo foi extraordinário, quando presidente da comissão de Turf. Depois seguiu o César de Oliveira Franco, Edson Mauad, normais, sempre atentos às reivindicações. E aí eu deixei em 82 a associação, quando assumiu Eurico Ferreira. E aí a sequência foi Eurico, foi Márcio Russo e Carlos Alberto de Oliveira. Aí de maneira lamentável deixaram ela falir, quebrou. Não recolheram mais as obrigações de governo, o fundo de garantia dos funcionários, e ficou um ponto insustentável. Para te ser bem sincero, Luiz, até uma reserva que eu havia feito, que comprei em 1970 no lançamento do Parque Cemitério Vertical, levado pelo saudoso Castelano Neto. Comprei na entrada, atrás da pedra, 4 terrenos de luxo ali para o pessoal, perderam até aquilo. Então, o final não foi bom, não. Mas, para repassar, Dr. Alô Guimarães foi quem começou a acertar o 13º de cavalariços. Colli deu todo o apoio possível. Rubens Amazonas, de primeira. As equipes do Dr. Aramis, que fizeram as partes de tesouraria, de presidência da comissão de Turf, Lisímaco, Carlos Valente, Alice Reich, os irmãos Toniolo, Altair e Altavir, Zaniolo, Palmiro Vacari, foram todos homens de grande trânsito para o profissional dentro da diretoria. E para encerrar, o Turf precisa de comunicação, como qualquer outra atividade, seja esportiva, seja empresarial, seja o que for. Da crônica do final dos anos 50, Guabirutuba, a crônica no início do Tarumã, quais os nomes que você lembraria agora e alguns fatos, se tiver em mente? Olha, a crônica do Paraná, as páginas do Paraná, de Curitiba mais especificamente, foram sempre muito boas. Nós tivemos aqui, antecedendo a este jornal do Turf, aliás, agora tem o de Curitiba também, o do Turf do Brasil, nós tivemos em 47 a Gazetinha Turfista, que era editada pelo Rodolfo Carlos Bétega e uma equipe dele que não devia nada a ninguém, numa época em que mal conseguiram resultado por telefone, não tinham os meios de comunicação que tem hoje, que da noite, depois das corridas, você já está com tudo na internet ali. Então nós tivemos a Gazetinha, Rodolfo Carlos Bétega, o Mano Guido, depois surgiu o Fernando Volpe com a revistinha O Turfista Semanal. Quando ele estava formando em medicina, ele vendia o Turfista no portão lá do Jockey, na churrascaria do Emílio, lembra disso? Aquele baita filé. Aí nós vamos fazer um bloco. Rodolfo, o irmão, o Fernando Wolff, o Luiz Renato Ribas, o Rafael Manuel da Rocha, o Ito Fabrício de Melo, que era péssimo no microfone, ele espantava o ouvinte. Eu tinha que ouvir lá em Campo Comprido o comentário dele, ele era terrível. Depois surgiu também o Eros Zanardini. Um grande lance dessa época da crônica, 49 e 50, a Rádio Guairacá, programa de Turf diário, uma resenha às 20 horas com os páreos gravados, e o nosso querido, saudoso Zé Pequeno fazendo paródia, quase que de todos os vitoriosos da reunião, era versando em cima do animal, do proprietário, do treinador, era realmente um assunto extremamente gostoso de se ouvir, e são coisas que hoje não estão acontecendo mais. Os anos foram passando,
cada um foi tomando o seu caminho e foi ficando somente o Rafael, que agora parou também. Então, numa cidade de vários programas de turf, o Dalton, que eu esqueci, o Dimas, um rapaz que empatou um concurso de cronistas com o Dimas, chamava... Caramba, esqueci. O Ari? Agora. Não era o Ari. Carlos Henrique Martins, pode ser? Empatou com o Dimas. E vou te contar uma particularidade desse empate. O Dimas está vários pontos atrás e desceu lá na minha cocheira. E foi lá e disse, olha, tá assim, me ajude, que se eu ganhar a estatística, o concurso de palpites, nós vamos lá na casa Coelho e vamos comprar uma camisa bonita, uma gravata e um sapato. E ele foi lá e ele empatou. Você sabe que até hoje ele não me deu nem a gravata, nem a camisa, nem o sapato. Aliás, o Dimas não põe a mão no bolso de jeito nenhum, né? Nós, no transcurso da abordagem, vamos dizer assim, das partidas, esquecemos de um fato importante. Nenhuma partida era dada pelo vento e nem por um anônimo. Perfeito. Quais eram o nome dos starters e os predicados de cada um, se recorda? O que teve mais tempo de trabalho, que eu acredito que tenha sido um destaque, ainda do tempo da fita, eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que o Titu Miró, o Erasto Miró, não chegou a trabalhar com o Starting Gate. Eu acho que quando veio o Starting Gate já ele havia parado. Então nós tivemos o seu Erasto Miró, tivemos o Luiz Fernando Kozupi, o Mário Marques. Eu tenho a impressão que o Hugo Kozupi também deu algumas partidas, não saberia confirmar isso, o Leonardo Veloso, outras. E aí as coisas foram seguindo. Murilo também. Bom, o Murilo era o Coringa, né? O Murilo fazia de tudo, levantava a bandeira, baixava a bandeira, dava a partida, batia o escanteio e cabeceava. Esse era o Murilo, que era um secretário executivo que fazia o jockey se movimentar. O homem tinha uma verve danada ali, ele é impressionante. Você queria um convite para entrar no Rio de Janeiro para o teu amigo que ia fazer um passeio, o Murilo te arrumava rapidamente. Ele tinha realmente predicados para secretário executivo. Então foram os homens e chegamos até agora, na virada do século, com o Enildo Prado, que é de uma família de frequentadores do hipódromo, cujos pais, tios e irmãos, na época da fita, já eram seguradores de partida e folha do Jockey Club. Eram realmente pessoas dedicadas. E esse Enildo Prado é um bom starter também. Bom, Luiz, uma coisa que nós não falamos ainda, 2 desafios. Lembra lá no Guabirituba? A Pinangé e Brasa e Barigui, aquele que eu te mostrei a foto ali, que ganhou 20 e tantas corridas da família Bisinelli, quão rápido aquele cavalo branco do falecido Luiz Alberto Romanov. E depois teve o desafio da Bastilha com a Desfeita. Mas desafio, quando se fala, entende-se um percurso curto. A Bastilha com a Desfeita foi 2.000 metros, foi mais um páriozinho. E os desafios ganhou a Brasa ganhou da Pinangé, que era do Titu Miró, do starter, e o desafio do Barigui com rápido ganhou o Barigui. Ganhamos um, perdemos outro. Falei em esquecimento. Quando falamos em pista, desde o Guabirituba ao Tarumã, é onde correm os cavalos, onde o espetáculo realmente acontece. Qual seria o homem que você tiraria o chapéu como responsável, manutenção, dos pontos mais críticos de um hipódromo, que são exatamente as pistas de corrida? Olha, Luiz Renato, nós abordamos a pista falando do lençol de água que se formava, da camada de sabão de caboclo que havia sobre a pista. Então nós estamos nos reportando ao início do hipódromo, a recém-construção da pista. É evidente, Luiz, que quem foi diretor do hipódromo, quem cuidou da raia de 55 até o final da década de 60, teve um determinado trabalho. Quem cuida agora é realmente muito mais fácil e é facílimo de entender, porque
na ocasião da construção do hipódromo, havia um riacho que circundava a raia por dentro. Atravessava no 1700 e saía na Vitor do Amaral. Esse riacho já não tem mais, as coisas estão enxugando. As construções em torno do hipódromo, a melhoria das vias de trânsito, fez com que a água fosse sumindo. Então ficaram aqueles 2 tanques lá no meio e não tem mais isso. Por todos esses fatos e por ter trabalhado na época do início, o homem que eu tiro o chapéu chama-se Manuel Mel. Porque eu vi ele comandando pessoas, inclusive desta família Prado, saindo pelos campos do bairro Alto, do outro lado do morro, a cata de cupim, trazendo numa caminhonetinha velha que o clube tinha, uma Ford F1 amarela, e moendo aquele cupim para tapar buracos que deixavam as patas dos bichinhos. Então, realmente, o grande diretor do hipódromo foi o Sr. Manuel Mel, sobretudo por ter pego a pior época da pista. Se está trabalhando no hipódromo nessa década de 90, 2000 para cá, estamos botando o recorde toda a reunião. Sim, Luiz, e falando ainda na história de jogo, nas coisas interessantes, eu cito sempre que o Turf precisa de muito jogo, muita aposta. Nós temos um fato que ocorreu lá em Cidade Jardim, estando junto com meu amigo Magalhães, com a família, tínhamos animal numa segunda-feira, lá no final do programa. Resolvemos visitar um proprietário aqui de Minhas Cocheiras, chamado Arturo Giuliatti, do Estúdio Maréia, o qual estava no apartamento na Marginal do Pinheiros, exatamente de frente ao vencedor. E lá chegando, conversa vai, conversa vem, o que é que tem de bom hoje, aquela história de carreirista, de carreireiro, de apostador. E veio a ideia de tentar jogar o primeiro páreo corrido. Na janela, binóculo, olhando o páreo lá em frente, e eu com meu amigo Magalhães ficamos cada um com um telefone. Quando faltou ali alguns metros, já estava definido o resultado do páreo, o homem gritou lá da janela, é 4-7, 7-4, e nós, hora do Brasil, não tem transmissão, os homens aceitaram. E nós, na terça-feira, fomos buscar o pacotinho de grana lá, que deu para pagar umas continhas. São histórias.